Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Oh, sem fim, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus. Tão grande amor, tua forte mão, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas, me amas. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti. Perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Bom dia, a graça e a paz de Jesus. Mais um domingo, pela graça de Deus, nós estamos juntos para louvar, para bendizer o nome do Senhor, para aprender da palavra de Deus, né? Então isso é muito importante para nós nessa manhã, amanhã de domingo de Páscoa. Que legal, né? A gente comemorar esse domingo tão especial. É claro que esse ano, consequências da pandemia,
o comércio não teve muita força, né? Para poder divulgar aí o que realmente representa para eles a Páscoa, né? Coelho, ovo de chocolate. Realmente tem sido assim a divulgação da Páscoa. Mas nós sabemos que a Páscoa representa a ressurreição de Jesus. Se ele estivesse ou continuasse morto, não teria nenhuma função ser cristão. Não teria nenhuma função estar na igreja, nenhuma função usar a palavra de Deus. E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus para o seu coração, que é muito legal, antes da gente dar esse início da escola dominical, porque hoje diante da Páscoa, eu quero falar sobre a família. E tem algumas observações aqui muito importantes, dizendo: a minha casa é realmente um porto seguro. É o lugar onde nós sentimos segurança. Uma casa que realmente teme a Deus. Mas eu quero ler um texto aqui para a gente iniciar, para falar da ressurreição de Jesus, e depois nós vamos entrar nesse assunto sobre a minha casa, Porto Seguro. Está no Evangelho de João, segundo João, capítulo 20, a partir do versículo 11, onde Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado aonde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e o outro nos pés. E então lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: por que levaram o meu Senhor? E não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E cantava, e junto com o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por essa manhã da ressurreição, aonde nós estamos celebrando a Páscoa. Queremos te agradecer, te louvar e pedir, Senhor Deus, a Tua bênção, a Tua direção, a unção do Teu Espírito sobre esse momento de escola dominical. Permita, Deus, que na Tua bondade, na Tua misericórdia, possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Foi a primeira aparição após a ressurreição de Jesus. E é muito interessante aparecer para Maria Madalena. Ela foi uma mulher que acompanhou Jesus, até mesmo ali no sofrimento, na cruz, estava ali. E é muito interessante que foi a primeira pessoa a pregar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus.
Que coisa maravilhosa da gente ler e perceber aqui que a palavra de Deus está sendo divulgada e nós temos experiências bíblicas, relatos bíblicos que vêm fortalecer a nossa fé. Então, a Páscoa, às vezes as pessoas dizem Feliz Páscoa e manda aí um ovo de chocolate. É proibido comer um ovo de chocolate? De forma alguma. Mas isso não é Páscoa, isso não representa para nós a Páscoa. A Páscoa representa porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio até aqui à Terra, sofreu, nasceu da Virgem Maria, padeceu, né, e realmente cumpriu com a sua missão aqui, ao ponto de levar sobre a cruz o meu pecado, o seu pecado, levar sobre a cruz também todas as minhas dores. Então, por isso que Ele me entende, porque Ele levou sobre si. E Ele sabe exatamente aquilo que realmente nós estamos sentindo. Mas Ele morreu ali na cruz, mas Ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. E hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Então isso é muito importante para nós sabermos que o nosso Redentor vive e reina e voltará. E Jesus vai voltar. Essa realmente é a nossa esperança de um dia nós estarmos ali na presença dele. Então é muito importante a gente poder entender isso, né? Que Jesus está vivo. Então a gente louva a Deus por isso. Agradece o Senhor porque realmente Ele tem sido, né, o nosso refúgio, Ele tem sido a nossa fortaleza, Ele tem sido Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Durante a semana, muitas notícias ruins, mas muitas notícias boas e hoje uma melhor ainda. Jesus está vivo e Ele vai voltar. É claro que nós sabemos, mas nem sempre a gente coloca isso diante do Senhor. Mas é muito interessante que Maria Madalena viu Jesus. Como que ela viu Jesus? Será que é da mesma forma que nós estamos vendo? Será que nós estamos vendo o Jesus ressurreto que um dia vai voltar? Ou apenas nós conhecemos Jesus porque alguém falou? Ou conhecemos Jesus porque eu leio na Bíblia, apenas só leio, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ela viu Jesus. Ela viu Jesus. Ele disse, vá e diga aos seus irmãos. Então, como que eu vejo Jesus hoje? Será que realmente estou vendo com o meu coração, com a minha mente? Eu estou vendo como o meu Salvador, o meu Senhor? É uma colocação que a gente tem que estar fazendo sempre. É uma pergunta que nós temos que responder sempre. Como que eu estou vendo Jesus? Maria Madalena viu Jesus ressurreto. Vá e diga aos seus irmãos. Que essa Páscoa possa modificar completamente a nossa espiritualidade. Eu sei que os momentos que nós estamos vivendo, quem sabe hoje deveria ser ali o culto da ressurreição, às 6 horas da manhã, como nós fazíamos sempre, depois ali uma ceia, depois tinha ali uma programação juntamente com as crianças, quem sabe até mesmo uma representação, mas era tudo diferente, completamente diferente. Hoje nós estamos online, cada um está na sua casa, mas não tira a grandeza, a beleza da ressurreição de Jesus. Eu creio que o Senhor está peneirando muitas pessoas
Quem sabe Ele está dizendo para você, vá e diga que eu estou vivo. Como disse a Maria Madalena, vá proclamar o Evangelho. Vai dizer que eu estou vivo. Então é muito importante para nós, nessa manhã de Páscoa, essa manhã de celebração, onde o mundo faz de forma diferente. Nós não temos nada com o mundo. A nossa situação está linkada à palavra de Deus, aquilo que realmente a palavra está dizendo. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Ele está vivo e ele vai voltar. Muitas pessoas não acreditam na volta de Jesus. Tem sim. Mas a palavra que ele está dizendo, que um dia ele virá resgatar a sua igreja. E a sua igreja não é e não são as denominações. E sim, eu e você. Aqueles que foram alcançados por tão grande graça. É esse que o Senhor está dizendo. Amém? Então celebre esse dia tão especial. Era realmente um dia um domingo, onde nós celebrávamos com toda a nossa família. Todos em volta de uma mesa, mas esse ano também será bem diferente. Não podemos fazer isso. Mas Deus sabe todas as coisas cooperam para o bem daqueles que realmente amam a Deus. E isso tem sido realmente a nossa vida. Por isso que eu quero, nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, falar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, como é importante a nossa família. Não esquecer desse detalhe. Minha casa é o porto seguro. E realmente tem sido assim, a minha casa tem sido um porto seguro. O texto que eu gostaria de ler com vocês é de Malaquias, no Antigo Testamento, que diz assim: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação à sua casa. Vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos à estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinza debaixo da planta dos seus pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais, os dos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venham e castigue a terra com maldição. Senhor Deus e Pai nosso, louvamos o Teu nome, te agradecemos, te louvamos, Senhor Deus, por esse dia tão especial que nós estamos comemorando, a ressurreição de Jesus. Obrigado. E obrigado também porque o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, tem nos dado a família. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido realmente o Senhor da nossa família. E isso tem sido realmente o porto seguro que tanto nós precisamos. Abençoe nesse momento de meditação, nesse momento de estudo da palavra, e permita, Deus, que na Tua bondade, na Tua misericórdia,
possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então esse texto da palavra de Deus, de profecia, né, de Malaquias, ele realmente fala da estrutura familiar, fala da amizade familiar, fala exatamente como que deve agir a família no seio da sua casa. E realmente uma das estratégias do inimigo é realmente destruir a família, porque a família é realmente o esteio da sociedade. A família é a base da igreja. E quando ele consegue destruir tudo isso, realmente as coisas ficam complicadas, né? Tem um texto do reverendo Hernandes, muito legal, que ele diz assim, presta atenção, vou ler para os irmãos. Em muitos lares, a alegria da comunhão já morreu, o diálogo acabou, o fogo da devoção a Deus se apagou e o altar do culto doméstico está em ruínas, coberto de cinzas. A família está sendo invadida por valores relativos e mundanos, envelopada pela mídia hedonista, que despeja sobre os lares um veneno devastador e mortal. Muitos casamentos estão naufragando, vitimados pelo acidente trágico do divórcio, causado pela infidelidade, pela decepção e pela falência dos sonhos de uma vida feliz, deixando feridas profundas na vida dos filhos que vivem o drama de ser filhos órfãos de pais vivos, afastados de seus pais quanto mais precisam deles. A gente tem visto realmente essa colocação que o reverendo Hernandes faz. Realmente a comunhão nos lares está cada vez mais difícil. Nós estamos vendo que não há mais respeito os filhos com os pais, nem os pais com os filhos. E há muitos filhos órfãos de pais vivos. Então o inimigo tem atuado muito forte, violentamente, na estrutura familiar. Se realmente a minha casa, o meu lar é o porto seguro, todas essas coisas não podem acontecer. E isso tem ocorrido de uma forma assim muito trágica mesmo. A mídia tem lançado com profundidade dardos inflamados sobre a família, sobre o desmerecimento, a estrutura familiar. A mídia e o próprio diabo quer mudar, inclusive, a formação da família, a estrutura, como que Deus criou, homem, mulher, não é? Homem, mulher, filhos. Ele quer mudar essa estrutura, que ela não é bíblica. Eu não posso aceitar que deseja fazer dessa forma. Nós não podemos se opor, mas nós podemos sim não concordar, porque essa estrutura não é a estrutura que Deus tem dado. E a mídia tem estimulado muitas pessoas, até mesmo pessoas mais idosas, a se divorciarem por causa de ilusões óticas, né, de outras, querendo ter outras aventuras. Realmente as coisas têm acontecido dessa forma, sabe? Isso, então, é importante que a gente, nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, a gente valorize essa estrutura que Deus criou. Não foi o homem que criou, não foi a igreja que criou, mas a própria estrutura que Deus criou ali no Éden. Ele criou um homem, ele criou uma mulher e disse: crescei e multiplicai. Então essa é a estrutura
que Deus criou, né? Então a Bíblia, fora a salvação, que é um fato relevante, são dois fatos relevantes que a Bíblia cita: o caso, né, da salvação em Jesus, que é o principal, e depois a segunda tema é relevância da família. Você pode ver a estrutura. O próprio Jesus, lá em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21 e 23, diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E disse então: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então você vê que a própria estrutura foi criada por Deus. Então, nesse domingo de Páscoa, eu tenho que olhar para isso. Qual é a estrutura da minha família? Você vê que no Antigo Testamento, a gente encontra lá com a família de Abraão, ela é totalmente marcada com a sua essência pela sua trajetória. Toda a glória, todos os dramas, todas as dificuldades, todas as bênçãos com a família de Abraão. Você vê que ele usa a palavra de Deus, Deus usa para citar a estrutura de uma família e com todos os seus altos e baixos que elas passaram. E você vê no Novo Testamento, aonde aconteceu o primeiro milagre, foi exatamente no casamento, aonde o Senhor transformou, e foi o primeiro milagre, aonde o Senhor transformou a água em vinho. A festa estava muito boa, a festa estava maravilhosa, mas acabou o vinho. E aí Jesus manda que aqueles empregados preencham todas aquelas talhas e ele transforma aquela água em vinho. E foi o melhor vinho. Então você vê que a estrutura da Bíblia está baseada dentro da família. Apocalipse encerra a narrativa com o relacionamento de Jesus e a igreja, que é como um matrimônio. A noiva esperando o noivo. Então a gente vê que realmente essa estrutura já está linkada em toda a Bíblia. De fato, quando desejamos um avivamento sobre a igreja e nós temos que começar a pensar aonde? Porque é na minha casa que realmente é a sede do avivamento. Começa na minha casa. Você vê por que o lar é o alvo principal dos ataques de Satanás. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma outra família, de um homem chamado-se Jó. E o texto da palavra de Deus, se você ainda não leu a história de Jó, seria muito bom você ler como que a estrutura daquela família, como que eles agiam. Realmente ele era um homem próspero, um homem rico do Oriente Antigo, tinha muitos bens, seria um grande empresário dos dias de hoje. Talvez ele não precisasse de mais nada. Ele tinha tudo o que você possa imaginar. Além de ser muito rico, ele era íntegro, quer dizer, inteiro. A sua vida, de uma certa forma, atraiu até a atenção do Deus Todo-Poderoso, que elogiou esse homem. Ele, espiritualmente, ele era um sacerdote do seu lar. Ele orava, ele ministrava,
E diz o texto que ele até mesmo pedia perdão por aquilo que ele não havia percebido que tinha sido pecado e pedia perdão para o Senhor. Você vê que a estrutura dessa família era uma família perfeita, onde tinha o sacerdote, tinha a mulher e tinha os filhos. Realmente é essa a estrutura de um grande sacerdote, de um homem temente a Deus, e a sua dependência não estava na sua riqueza, não estava na sua condição espiritual, mas estava em Deus. A sua fé estava baseada em Deus. Jó, com toda essa consagração, você vê que coisa interessante, porque que a Bíblia relata todas essas coisas. Jó, com toda a sua consagração ao Senhor, com toda a sua devoção, ele foi ferozmente atacado pelo diabo. Qual é a função do diabo? Matar, roubar e destruir. É isso, é essa estrutura que ele quer acabar, que é a família. A sua vida, realmente, de Jó foi totalmente destruída. Da vida do céu ao inferno. Quando diz inferno, não literalmente, mas de uma vida feliz a uma vida totalmente com grandes desastres. Da falência, a morte dos filhos, a incompreensão da mulher, a crítica dos amigos. Então você vê que a estrutura dessa família, ela praticamente foi danificada. Porque o diabo pediu permissão para Deus para que pudesse fazer isso. E Jó, esse homem, não arredou o pé da sua fé. Você vê que realmente ali era um porto seguro. Então, realmente, o inimigo das nossas vidas, ele é cruel, ao ponto, né, que Deus permitia algumas coisas na nossa vida também. A Bíblia é clara que ele desceu com fúria contra aqueles que amam a Deus. Esse texto de Mateus 12, 25 diz: todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Então é verdade, o que ele faz? Ele tenta separar a família, dividir a família. Reino dividido não dá para seguir, vai se tornar realmente um deserto. Então, qual é a função do inimigo? Qual era a função do inimigo com Jó? Era tentar desiludi-lo de ser fiel a Deus. Ele falou, não, ele é fiel ao Senhor porque ele tem muito dinheiro. Ele é fiel ao Senhor porque ele tem uma família muito boa. Ele é fiel ao Senhor porque é isso, porque ele vai colocando uma série de coisas. O Senhor fala assim, pode ir tirando. E o Senhor permite várias coisas ali. O que aconteceu? Ele continuou sendo firme e fiel ao Senhor. E a gente vê que o final da história, do fato, né, que ocorreu com Jó, Deus restituiu todas as coisas. Até mesmo o seu casamento, né? Quando ela fala para Jó assim, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela falou assim, louco, você está louca. Eu não posso fazer isso. Então você vê a estrutura dessa família que estava baseada num sacerdote da casa, que era o chefe da família. Mas toda a família era consagrada.
A gente vê isso, né? A própria palavra de Mateus 12:30 diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Realmente é assim. Porque o lar é a base de Deus para a transformação da sociedade. Lá em Gênesis 12, versículo 3, na parte B, diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a família sempre foi o foco e o instrumento de Deus. Ele está falando isso, né, para Abraão. Sempre o foco de Deus está relacionado com a família. Foi através da família de Noé e seus filhos que Deus operou uma conservação da raça humana, pelo dilúvio. Não foi o que aconteceu? A terra estava totalmente corrompida, não a terra, o sistema estava corrompido como está hoje. Totalmente corrompido. E Deus usou a família. Deus preservou a família de Noé e seus filhos. E Deus operou ali algo assim muito especial. Outro exemplo que nós podemos colocar aqui foi através de uma ação da família também, que Deus libertou o povo de Israel, aonde nasce Moisés. Então, teve ação da família. Não é verdade? Então, você vê que há uma estrutura familiar em todos esses fatos importantes da Bíblia. Fatos que a gente tem que avaliar como que é a estrutura, como que Deus tem trabalhado isso. O Salvador poderia ter vindo de uma forma assim miraculosa. Não. Foi através de uma mãe obediente, de um pai temente a Deus, que ele veio. Obra do Espírito Santo. Foi o Salvador do mundo, Jesus. Então você vê que a base de Deus para a transformação da sociedade está relacionada com a família. Por que muitas ideologias querem destruir a família? Porque ela é a base. Ela é a base. Talvez essas ideologias não conseguem destruir as pessoas mais velhas, porque já tem realmente uma estrutura bíblica, familiar. Mas os jovens, cada vez mais, vão se afastando de Deus, se afastando da família, não querem saber da família, ou com muitos traumas pela família, porque o inimigo já começa a destruir as colunas. E isso tem ocorrido. Então, a base da transformação de uma família está relacionada, né, com aquela estrutura da sociedade. Então, a base de Deus para a transformação, ele vai usar a família. Como ele fez, né, com Noé, como ele fez lá com a família de Moisés, como que nasceu Jesus. Poderia ser num estalo de dedo que nós falamos, não, mas foi de uma forma, é claro que excepcional, né? Foi uma interferência do Espírito Santo de Deus, mas nasceu de uma mulher. Então você vê que a importância, né, da família. E você sabe que nem as melhores faculdades de teologia, as melhores escolas de profetas, os maiores centros evangelísticos, sabe onde é? Sua casa. Então é tempo de nós estarmos investindo em nossa família. Quando Deus está para realizar uma grande obra, ele realmente visita uma casa. Vou citar novamente. Noé visitou a casa de Noé, visitou a casa de Abrão, Ló, Moisés, Samuel, Davi. São exemplos
mais do que suficientes para mostrar quanto Deus se comunica às suas obras futuras dentro do lar. É exatamente isso. Como que Deus tem trabalhado tão forte nessas coisas. Então é importante a gente poder entender a estrutura familiar, como que é importante a estrutura familiar, como que Deus tem trabalhado tão forte, né, na família. E por que o inimigo tem tentado destruir essa família? Porque ela é a base da sociedade, ela é a base da igreja. Aonde é que você, eu não sei, não necessariamente você precisa ser evangélico, né? Não. Mas o lar que você nasceu, você pode avaliar como que foi a estrutura ali. Talvez os seus pais, como os meus pais, não eram pessoas de faculdades, pessoas, né? Mas eram pessoas simples, mas que tinham princípios. Estudamos num lugar onde havia princípio cristão. Sim, foi num colégio salesiano que nós estudamos, de padres. Mas tinha princípios. Valorizava a família, valorizava a estrutura familiar. Isso é muito importante a gente poder avaliar isso, queridos. Talvez aonde você nasceu, onde Deus permitiu que você estivesse como membro dessa família, você vê a importância. Talvez seus pais deram para você uma estrutura familiar. Você está vendo a importância do sacerdote, da ajudadora, do esposo, da esposa, realmente como que as coisas ficam dentro do esquema do Senhor. Como que realmente a gente pode avaliar como a estrutura familiar é tão importante. Você vê pela sua vida. Tem muitos que começaram a aprender depois de adultos, mas aprenderam para que pudesse agora ter uma família e ter a estrutura de uma família. Aonde se aprende que Jesus é Senhor, que Ele está vivo, que Ele vai voltar? Começa dentro de casa, no nosso culto doméstico, onde nós falamos da ressurreição de Jesus. Há uma teologia por aí que fala assim, você não pode constranger as crianças falando de sangue, essas coisas. Gente, vai constranger dizendo que Jesus morreu em meu favor? Não. Isso é uma verdade. Mas daí os pais deixam assistir aqueles filmes, né, de tantas mortes, guerras. Tem lá o videocassete lá, não sei como que chama aqueles lances lá, com mortes e sangue explodindo. Mas falar do sangue de Jesus não pode. Não deve. Não deve falar do sangue de Jesus. Gente, que teologia é essa? Mas o nosso lar é o lugar abençoado, aonde eu posso proclamar. Não tem faculdade teológica, não há forma de chefes de sinagogas que possam ensinar a verdade bíblica, a não ser dentro de casa. Então é essa estrutura que o diabo quer quebrar. Se ele conseguir quebrar essa estrutura, ele desorganiza a sociedade e desorganiza a igreja. Você vê como que ele trabalha muito forte. E assim, a mídia hoje, tem lançado tantas coisas, né, que vão contra a família. As suas ideologias,
Eu não posso, né, eu não posso conformar, nem acreditar e nem concordar com certas coisas que a gente ouve por aí. Como cristão, eu não posso. Se eu creio na palavra de Deus, eu não posso acreditar, não posso apoiar um aborto. Aonde está isso? Está na estrutura da família. Eu não posso apoiar um roubo, porque é contra o mandamento de Deus, os 10 mandamentos. É contra toda a estrutura que Deus criou. Tem uma série de coisas aí que a gente vê por aí que, como cristão, eu não posso fazer isso. E aonde que eu vou ensinar isso? Começar a ensinar? É na rua, na faculdade? Sim, mas é dentro de casa, começa aqui. Se os meus filhos estiverem bem estruturados, eles vão enfrentar todas essas coisas, todas essas avarias aí que há por aí, mas vão saber administrar. Essa é a estrutura que nós devemos ter. É essa a estrutura que o Senhor tem nos ajudado a ter. Por isso é importante a gente poder entender isso, meus queridos. Que a família é plano de Deus. A família não foi inventada por homem. Não quero ser repetitivo. Família é obra especial de Deus. E aonde o inimigo vai atacar, família, você pode avaliar. Qual a maior, não sei, é a maior, podemos colocar assim? Qual a maior e mais valiosa herança para a família? O Salmo 127, 3 diz: Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, é o fruto do ventre o seu galardão. Certa vez, uma mãe me chegou e comentando comigo, falou: pastor, eu estou desolado com a minha filha. Falei: por quê, minha irmã? Eu vou abandonar, vou entregar para o mundo. Falei: não faça, pelo amor de Deus, não faça isso. Herança do Senhor são os filhos. Porque eu não aguento mais. Falei: será que não é a estrutura, talvez a estrutura que, a sua estrutura que está falhando? Quem sabe você não tem muito conhecimento da palavra, está faltando para mais comunhão com Deus, para você saber que os filhos são herança do Senhor, que você tem responsabilidade com eles até quando fechar os olhos para essa terra. Não faça isso não. É sua herança. Então, a herança do Senhor são os filhos, é o fruto do ventre e o seu galardão. O salmista diz isso. E o Senhor ainda colocou responsabilidades sobre os pais. Não é isso? Em Gênesis capítulo 18, versículo 19 diz: porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Qual a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos? É fazer tudo o que eles estão pedindo, entregar tudo o que eles estão pedindo? Não. Ontem, eu não gosto muito de ouvir a CBN, mas ontem na rádio, de volta do velório que eu participei da dona Ruth, eu estava ouvindo uma escritora que não é cristã, não tem nada a ver com... E ela estava falando da estrutura da família. E muito interessante a colocação que ela fez, que me chamou muito a atenção. Disse assim que hoje os pais estão muito ausentes dentro da família, com os filhos, estão ausentes. E o que eles fazem? Para compensar essa ausência, eles trazem
tudo aquilo que as crianças querem. Presentes. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eles têm da cabeça, segundo a palavra dela, assim, eu não quero, eu acho que você já ouviu isso, eu não quero que meus filhos passem porque eu passei. E ela estava dizendo, que eu achei muito interessante, também concordei, que cada pessoa tem que ter a sua experiência. Você aprendeu, eu aprendi com as minhas experiências. Meu pai nunca deu tudo o que eu queria, porque uma que não tinha condições. Hoje o filho quer isso, ele escolhe tudo. Querem de tudo. E do melhor. Tá certo? Ela diz assim, olha, tá complicado isso, sabe? Uma que eles não dão valores, não dá valor nenhum para aquilo que está ganhando. Porque veio de graça. Não teve custo. E outra, você não quer que ele passe aquilo que você passou, porque as experiências que você teve foram difíceis, mas você aprendeu com essa experiência. E hoje diz que as crianças, os jovens de hoje, não têm mais experiências. Tem tudo o que quer, no momento que quer, despreza às vezes as coisas que são ganhas, não tem valor, e mais. E mais. Não tem experiência nenhuma. Cai nesse mundão, vai para qualquer vento de doutrina. Muitos afastam de Deus porque não tem experiência. Ah, porque aquele era diferente, antes eu tinha tudo, agora não tem mais nada. Então, essa experiência são pessoais. A gente aprende com as provações. Então, cada pessoa tem as suas dificuldades e vão aprendendo como administrar. Se você não quer deixar seu filho passar por nada, eu creio que é um sentimento que nós temos sim, né? Até a gente estava pensando, a gente tem esse sentimento, a gente quer poupar de tudo. Mas está certo isso? Então é interessante a gente ver. Então a responsabilidade está dentro de casa, de ensinar a palavra, de pregar, de mostrar a salvação, de falar da ressurreição de Jesus. Hoje, muitas crianças, a gente vê pais se vestindo, né, de coelho, levando o ovo. Ah, vamos achar o ovo onde está aqui, mas eu não sou contra você dar um ovo de Páscoa, não sei, um ovo de chocolate, sei lá, para criança. Mas mostra o verdadeiro significado que é a ressurreição de Jesus. Isso não representa, para nós cristãos, não representa nada o que a mídia tem colocado, o que o comércio tem colocado, porque eles ganham dinheiro com isso. É dentro de casa onde nós vamos ensinar que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. E essa estrutura vai acompanhar os nossos filhos. Ele vai ter as suas experiências. Ele sabe que Jesus levou ali na cruz o meu pecado, o pecado deles, os nossos sofrimentos, o sofrimento da família. São experiências que nós temos que trocar com as nossas famílias, com os nossos filhos. O culto doméstico acabou, já não tem mais culto doméstico. O culto doméstico é uma coisa do passado. Como fazia tão bem, né? Hoje a gente ora junto, eu e a Loide, mas não tem mais o culto doméstico. Porque não temos a família, né? A família, cada um tem a sua. Então é importante o culto doméstico. Onde a gente lia a palavra, uma coisa breve, gostosa. Falava assim, hoje nós vamos orar, porque nós estamos sem dinheiro para comprar o arroz. Vamos orar, pedir que Deus mande. Não era assim. Vamos orar porque fulano está doente, está um pouquinho resfriado, vamos pedir para que Deus cure. Não era assim mesmo que nós fazíamos. Então é essa responsabilidade que Deus direcionou para todos nós pais.
Qual deve ser o relacionamento dos pais para com os filhos com os pais? Efésios, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas cria-os na disciplina, a demonstração do Senhor. E vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Efésios capítulo 6, a partir aí do versículo 1, você vai encontrar toda essa orientação. Então a gente vê a qual deve ser o relacionamento. Não é um relacionamento de desordem, não é um relacionamento de encrenca, de guerra, mas de paz. Como devemos nos relacionar com os nossos filhos? Não irritando os nossos filhos. Na verdade, é assim que deve ser. E os filhos respeitando os pais. Hoje a gente vê que o filho manda mais do que o pai e a mãe. Essa não é a estrutura de Deus. Ah, pastor, mas você está por fora, porque agora é tudo desse jeito. Eu continuo na Bíblia. Eu continuo no mesmo esquema da Bíblia. Sim, o filho deve ter respeito para o pai sempre. Deve obediência, é claro, diante de Deus, né? Deve obediência enquanto estiver dentro do lar. Quem manda ali é o sacerdote, é o pai. Mas por isso o pai não tem condições de ficar, não deve ter como atrapalhar a vida do filho, não deve irritar o filho, de forma alguma, mas há um respeito na família. Então esse relacionamento, ele é muito importante para que a gente possa entender, meus queridos irmãos. E qual deve ser como que as palavras devem ser ditas lá em casa? Eu estou usando todo o texto bíblico, porque são orientações bíblicas, né? Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa palavra pega um pouquinho mais, né? Nossa palavra deve ser sempre com graça. Nem sempre é com graça, mas é uma palavra mais áspera, mais brava, né? Mas deve ser com graça. Com graça é na orientação. Não estou dizendo que não deva corrigir, não deva orientar a forma correta, mas com graça, com a presença de Deus, como Jesus faria para que realmente essas coisas fossem acontecendo dentro de casa. Literalmente, né? Como que o Senhor estaria trabalhando, respondendo algumas questões. Como que ele fez com os discípulos, né? De repente, né, você me lembra agora daquela pergunta que os fariseus, os escribas, queriam pegar Jesus e falou: Senhor, é certo contribuir com o governo da época, né? Se Jesus falasse sim, estava indo contra algumas leis. Se falasse não, o governo poderia pegá-lo, né? Aí Jesus, com muita sabedoria, ele pegou uma moeda. Ele pegou essa moeda. O que está aqui marcado nessa moeda? Ah, tem a carinha aí do governador. Ah, tá. Então o Senhor disse assim: então vamos fazer o seguinte, olha só a sabedoria dele. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele não estava dizendo para que aquelas pessoas não contribuíssem com aquilo que eles estavam recebendo do governo. Mas estava dizendo assim, olha, que isso não seja acima do poder de Deus. Quer dizer, dai a Deus
o que é de Deus. Quer dizer, adore o Senhor. Contribua lá até o ponto de não ferir a sua comunhão com Deus. Então a sabedoria, né? Como tem que ser ditas as palavras, né? Com sabedoria. Talvez a gente não tenha em alguns momentos, mas a gente tem que estar aprendendo a ter essa sabedoria que é muito importante. E a quem devemos recorrer para buscar sabedoria a fim de manter a nossa família unida, que é o seio da sociedade, que ela foi instituída por Deus. Tiago 1,5 diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Tiago 1,5. Precisa de sabedoria para administrar o seu lar. Precisa de sabedoria para aplicar a palavra de Deus, para dizer que Jesus está vivo, que Ele vai voltar. E você sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, que uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador, ela está para ir para onde? Longe de Deus. Isso não dá para negociar com o Senhor. E lá dentro do lar nós podemos fazer isso, porque há muitas pessoas dentro do lar que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Gosta de Jesus, como Maria. Maria viu Jesus ressurreto, falou: vai e pregue a palavra na ressurreição de Jesus. Como que você vê Jesus hoje? Ah, porque meu pai falava, porque eu gosto, porque eu leio na Bíblia, mas o que Ele é para você? Ele é Senhor, Ele é Salvador. E sem Ele, a pessoa vai para o inferno. É simplesmente isso. Então, tem que ter essa sabedoria. E como que eu vou conseguir ter uma família unida se Jesus não está presente nesse relacionamento? Não tem como. Se Jesus não faz parte desse relacionamento, eu não tenho sabedoria, não tenho a unção, preciso de sabedoria para poder pregar essa palavra. E quando Jesus faz parte dessa família, as coisas são diferentes. As provações virão, sim, mas saberão como enfrentar todas elas. São experiências que são vividas pela família. Você pega a família de Abraão, tinha alegria, tristeza, incertezas, mas foi bendita toda a terra por causa da família de Abraão. O Senhor disse. Noé, você pega Noé, como que foi a família de Noé? Vivendo num contexto totalmente corrompido. Como os dias de hoje. O Senhor falou: eu vou destruir, constrói uma arca. Mas, Senhor, construir uma arca. Quantos anos construindo essa arca e não chovia naquele lugar? Noé construiu a arca. Coloca a sua família lá dentro. E Deus preservou a família através da família de Noé. Dentro de um contexto muito difícil. Então a gente vê como que Deus age em todos os lugares. E essa é a minha palavra final para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Invista em sua família. Família Porto Seguro. E nesse domingo de Páscoa, da ressurreição de Jesus, eu gostaria que você louvasse a Deus, que você engrandecesse o nome do Senhor por esse dia tão especial. Valorize a sua família. Ela é Porto Seguro. Sua família deve ser a prioridade, é a maior riqueza que você possa ter. Não são bens materiais, não são sua poupança, não são seus carros, seu serviço, que você é o gênio. Não. A sua família. Ela é o bem mais precioso. Então invista o máximo no amor à sua esposa, aos seus filhos, ao seu esposo, aos seus filhos. Muitos
conquistam o mundo. Muitos conquistam o mundo, a gente vê por aí, mas perdem as suas famílias. Depois que perderam, descobrem que não podem ser felizes. Então, muitas pessoas renunciam tudo, até a família, para conseguir muitas coisas, muitos poderes, né? Muitas conquistas humanas, mas perdem a família. Depois que passa, começa a ver que são infelizes, porque perderam o bem mais precioso. Eu termino com a palavra de Deus em Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Família, o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Feliz Páscoa, se assim podemos dizer. Feliz ressurreição de Jesus. Jesus vive. E sabe de uma coisa? Ele não vai voltar. Ele está voltando. Por isso, meus queridos, tenha isso em mente. Hoje, domingo, chamado Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus. Ele está vivo e vai voltar. Que Deus os abençoe muito, você, a sua família. Invista nela, porque é o bem mais precioso que você tem. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido realmente o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado pela família. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esposo, esposa, filhos. Obrigado, Senhor Deus. E permita, Senhor Deus, que na tua bondade tenhamos sabedoria para administrar segundo a tua vontade. E permita, Senhor Deus, que a nossa família possa fazer diferença, tanto na sociedade, como na igreja e nos lugares que estiverem. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Obrigado porque nós podemos comemorar a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós oramos, agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até às 18 horas, que estaremos num culto com celebração da ceia. Então você prepara a sua ceia, pode tirar fotografia, viu? E mande-no. Quem não tem o WhatsApp da igreja, pode mandar no meu WhatsApp, que você fez a sua ceia lá, um pedacinho de pão, o cálice, e nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Deus abençoe e até às 18 horas, se Deus assim permitir. Tchau.